Santo, santo, santo é o Senhor. Eu queria que nesse momento, antes de nós iniciarmos, irmãos, você tirasse 2 minutinhos, 3 minutinhos, para adorar a Deus e o Espírito Santo. A primeira coisa que eu senti nesse lugar foi a presença dele, irmão. E às vezes a gente está irreverente à presença dele. Às vezes a gente está desconectado dele. Às vezes a gente não está percebendo o que está acontecendo. Ele está aqui, ele já chegou neste lugar. O Espírito Santo já está nesse ambiente. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, Senhor Jesus, nesta igreja, nesse templo. Tu és bem-vindo, Senhor. Passeia no meio de nós. Cura nessa manhã, restaura nessa manhã, liberta nessa manhã. Oh, Jesus, cura a sua igreja. Todos aqueles que vieram a este lugar, Senhor, com fome, saiam daqui alimentados. Todos aqueles que vieram com uma necessidade, saiam daqui socorridos, atendidos. Todos aqueles que vieram com sede, que do teu interior comece a fluir rios de água vivas. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Grandes são as misericórdias do Senhor pelas nossas vidas. Seja ministrado pelo Senhor neste lugar. Seja ministrado pelo Senhor nessa manhã. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Jesus aí, irmãos. Ele merece. Bom dia, igreja. Paz seja com todos vocês. Obrigado, Bispo Nel, pela confiança, por ceder esse altar para que possamos ministrar a sua igreja, ao seu povo, a essa igreja maravilhosa. Obrigado, Bispa. Um privilégio estar com vocês, irmãos. Um privilégio poder ministrar a vocês. De mim não vem nada, irmãos. Se vem algo é do Senhor. Nós não temos nada para lhe oferecer. O que nós fazemos é compartilhar aquilo que Deus já nos deu. E a Bíblia diz que Ele deu poder para nós. Eis que vos dou poder. O que nós temos para compartilhar com vocês é o poder de Deus, a graça de Deus, as boas novas, a boa notícia. O que nós temos para compartilhar com vocês são os milagres que Deus fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. Então você está numa conferência profética, numa conferência que aguça a sua fé, que desperta a sua fé, que encoraja você a se movimentar. Você está numa conferência, irmãos. Eu sempre digo lá na igreja, ela só acontece uma vez no ano, e é uma vez que o céu se abre para nós, irmãos, de uma forma espetacular, e depois, irmãos, depois nós temos que lutar de novo. Mas Deus tem grandes coisas para mim e para você neste lugar, né? Eu sei que o pastor Negrão, né, o reverendo Negrão já passou por aqui, irmãos, e aí o negócio fica difícil, né? Complica para nós aqui. Mas que Deus possa ministrar o teu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Verso 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me.
Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse texto que acabamos de ler. Que o Senhor ministre o nosso coração nessa manhã, que o Senhor fale com cada um de nós nessa manhã. Que seja, Senhor, um tempo proveitoso na sua presença. Que a tua palavra não volte vazia, mas antes cumpra aquilo pelo qual ela é enviada nessa manhã. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Tu és aquele que convence os nossos corações na nossa manhã de domingo, Senhor Jesus. Me usa com poder, graça, sabedoria, mas também com simplicidade, clareza e autoridade nessa manhã. Senhor, que haja cura, que haja, Senhor, renovo, que haja, Senhor, mudança na vida dos meus irmãos e na igreja de Cristo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Glória a Deus. Céus abertos esse ano com o tema novas conquistas, e conquistar algo, irmãos, requer de nós, de alguma maneira, algum tipo de esforço, requer de nós uma dedicação, né? No dicionário, conquistar diz que é obter algo difícil por meio de esforço. Então, nós precisamos, irmãos, conquistar muitas coisas na nossa vida, e nós precisamos trabalhar por essas coisas. É bem verdade que só precisam de cura pessoas que estão doentes. Diante disso, eu gostaria de apresentar pela Bíblia pelo menos 4 causas ou 4 formas pelas quais as pessoas podem adoecer ou estar doente. Quando nós falamos sobre cura, nós estamos direcionando especificamente a pessoas que precisam serem curadas, pessoas que precisam de um milagre, pessoas que precisam de uma intervenção divina para que a sua vida se torne sã. E eu queria trazer para vocês, nessa parte introdutória, 4 motivos pelo qual as pessoas podem ficar enfermas. A primeira é que a pessoa pode nascer com uma enfermidade. Livro de João, capítulo 9, vai falar que aquele jovem nasceu cego. Né? Os fariseus perguntaram quem pecou, os discípulos perguntaram quem que pecou. E Jesus falou, não, ele nasceu cego para que o meu nome seja conhecido. Atos capítulo 3 vai estar na porta do templo coxo. Né? Aquele episódio onde eles dizem, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a vocês. Levante e ande. E a Bíblia diz que esse coxo, ele era coxo desde o seu nascimento. Então, a primeira forma pela qual uma enfermidade pode se manifestar é quando você já nasce com ela, tá? A segunda forma pelo qual a gente pode, contrair ou receber uma enfermidade é por falta de cuidado ou por uma doença que surge no decorrer da nossa vida, ou seja, de forma natural. A Bíblia vai dizer, no capítulo 5 do livro de Marcos, que a filha de Jairo estava enferma, doente para morrer. E aí Jairo vai de encontro a Jesus para que Jesus pudesse curar aquela menina. No mesmo capítulo, 3, 4 versículos adiante, você vai ver que havia uma mulher com fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela há 12 anos já estava lutando com essa hemorragia e havia gastado todo o seu dinheiro e não havia encontrado uma solução para o seu problema. Então, há doenças que vêm até nós ou que aparecem em nós de forma natural e ocasional. A terceira forma pela qual nós podemos manifestar algum tipo de enfermidade é por causa do pecado. A Bíblia diz, então, que Miriam, eles têm uma diferença com Moisés, elas questionam a liderança de Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés aparece, Miriam é coberta de lepra por causa do seu pecado. Nós vemos também no livro de
Números, que Miriam foi coberta de pecado, mas no livro de 2 Reis, no capítulo 2, Geazi também, quando vai receber a oferta que Eliseu havia rejeitado, e ele faz isso escondido do seu senhor, ele desobedece o seu senhor, a Bíblia diz que a enfermidade que estava em Naamã agora recai sobre a vida de Geazi, então ele é coberto de lepra. Então a terceira forma pela qual podemos estar enfermos é por causa do pecado. E a quarta e última forma que eu consigo perceber e entender pela palavra de Deus que nós podemos nos encontrar enfermos é através de uma possessão, de um espírito imundo ou de um espírito de enfermidade. Capítulo 13 do livro de Lucas vai falar de uma mulher que há 18 anos andava encurvada. E quando Jesus chega diante dela, Jesus a liberta. Então ela é curada porque o Senhor a livra. No livro de Mateus, no capítulo 15, um pai desesperado corre até Jesus e diz: os seus discípulos não conseguiram expulsar o espírito mau. E o meu filho, ele é um lunático, ele tem um problema de convulsões. Então, ora ou outra, ele se joga na água, ele se joga no fogo, e ali Jesus então cura aquele jovem, liberta aquele jovem através de uma ordem dada a um espírito imundo. Então, 4 meios pelo qual a gente pode se encontrar enfermos, irmãos. E eu não sei se há alguma necessidade na sua vida hoje, eu não sei qual é a sua condição, eu não sei qual é o seu estado, o que eu sei é que Jesus pode fazer algo por você. O que eu creio é que Jesus pode se movimentar em sua direção, Jesus pode trazer a cura para você nessa manhã. O texto que acabamos de ler vai trazer a história de um homem leproso. Esse texto aparece nos livros sinóticos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Há um paralelo nesses textos, porque a história desse leproso aparece nesses 3 livros. E nós podemos contemplar no livro de Mateus que o capítulo 1 e o capítulo 2 vai tratar do nascimento de Jesus. O capítulo 3 vai tratar do batismo de Jesus. O capítulo 4 vai falar da tentação que Jesus enfrentou. O capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai manifestar como funciona o reino do céu, as leis do reino dele, como que as coisas acontecem no reino, como eu e você devemos nos portar, como eu e você devemos proceder. E no capítulo 8, quando Jesus desce do monte com uma grande multidão, então ele encontra esse homem. Então nós vemos Jesus há poucos instantes como um legislador, como alguém que está empregando a lei do reino no coração das pessoas, e aquelas pessoas que ouviam Jesus diziam: como esse homem fala muito bem, como esse homem nos convence através da sua palavra. Então parece que Jesus estava num patamar diferenciado, mas quando Jesus desce do monte e se encontra com o leproso, a Bíblia diz que ele toca naquele homem. Isso, irmãos, vai contra tudo aquilo que os religiosos da época acreditavam. Como alguém vai tocar em um homem leproso, ele vai se tornar impuro, ele vai se manchar, ele vai se contaminar. Isso mostra para mim e para você que Jesus não está ligado às leis humanas ou, irmãos, a algum tipo de classe social. Isso está mostrando para mim e para você que Jesus, ele desce à altura da sua necessidade para atender e socorrer você quando você precisa. Ele está no alto céu, mas ele também chega ao seu patamar, à sua condição, para de alguma forma atender você. Jesus não apenas naquele momento, irmãos, está manifestando a sua autoridade, o seu poder, mas está revelando o que ele veio fazer, atender uma necessidade de todo ser humano, que é conhecer Jesus, a salvação, a cura, a transformação a partir desse momento. Por isso que eu e você, quando conhecemos Jesus verdadeiramente, é impossível viver da mesma forma. Quando eu e você temos um encontro real com Jesus, é impossível continuar no mesmo caminho que estávamos. Por isso que nós entendemos que conhecer Jesus é uma conversão, é uma mudança de caminho, é uma mudança de rota. E eu e você precisamos entender isso, porque é importante, irmãos, para o nosso desenvolvimento e crescimento na fé cristã. O que Jesus demonstra àquele homem é o que a sociedade não oferecia. Amor. O que Jesus demonstra àquele homem é compaixão. Livro
de Mateus, Lucas vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes, e a Bíblia diz que Jesus estava 2 dias curando os enfermos, expulsando os demônios. E aí chega a tardezinha, Jesus olha para aquela multidão, e a Bíblia diz que ele tem compaixão daquela multidão, porque eles estavam com fome. Irmãos, o que move o coração de Jesus é a compaixão. E compaixão é você se condoer, é você se colocar, é você estar no estado da pessoa, embora você não esteja como a pessoa, mas é você sentir o que ela está sentindo. Então Jesus, quando ele chega diante desse homem leproso, Jesus consegue perceber que o seu físico está doente, que suas emoções estão doentes, e que seu espírito está doente. Então o que Jesus faz quando toca naquele homem? Jesus restaura o seu físico, porque a lepra vai embora. Jesus restaura as suas emoções, porque agora ele pode voltar à sociedade e à família. E Jesus restaura o seu espírito, porque agora ele reconhece que Jesus é o Senhor. Jesus não quer apenas curar você, mas Jesus quer restaurar a sua vida em todas as áreas, irmãos. Jesus não é só um 193, 153, 190, só uma ligação, uma chamada de socorro. Jesus é um Deus presente e vivo na nossa vida. Jesus, irmãos, ele quer fazer parte do contexto da sua história. Jesus quer influenciar todas as áreas da sua vida, irmãos. Eu não falo que a vida cristã é perfeita, que a vida cristã é um mar de rosa, que a vida cristã dá tudo certo, mas há uma coisa que nós temos que muitos não têm, a presença de Jesus, quer num dia bom, quer num dia mau, quer num dia fácil, quer num dia difícil, Ele está conosco. Isso faz total diferença na nossa vida, irmãos. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, porque Jesus está, de alguma forma, nos impulsionando para o seu propósito. Então Jesus cura esse homem. E esse homem, ele chega até Jesus com uma pergunta simples. Se o Senhor quiser, tu pode me curar. Pode me purificar, pode me limpar, pode mudar a minha história. Irmãos, Jesus quer, porque foi para isso que o Pai o enviou. A Bíblia diz que nós estávamos, Efésios capítulo 2 fala que a gente estava morto em nossos pecados e ofensas. Nós estávamos mortos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, vai dizer que Cristo morreu por todos. E todos aqueles que agora vivem, vivam para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Cristo morreu por mim e por você, para salvação, para cura, para libertação, para transformação da nossa vida. Essa é a obra redentora de Cristo Jesus sobre nós, irmãos. Então há no coração de Jesus uma predisposição em mudar a tua história. Há no coração de Jesus um desejo em mudar a tua vida. Irmãos, porque o que uma enfermidade faz? Isola você. O que uma enfermidade faz, irmãos? Prende você. O que uma enfermidade faz, irmãos? Entristece você. O que uma enfermidade faz, irmãos? Abate você. Mas a Bíblia diz que Cristo veio dar vida e vida em abundância. Há uma disposição no coração de Deus, irmãos, em mudar a tua história. Porque quando ele pergunta para Jesus, a resposta, irmãos, é sucinta e rápida. Seja curado, eu quero. Irmãos, a gente não pode chegar duvidando, pensando, será que é hoje? Será que ele vai fazer alguma coisa por mim? Não, irmão, nós precisamos, a Bíblia diz que nós temos que chegar diante do trono do Senhor com confiança. Nós precisamos disso na nossa vida, irmãos. Então eu queria deixar para vocês nessa manhã algumas coisas importantes para a nossa cura. Para a gente conquistar a nossa cura, para a gente experimentar a nossa cura.
Para a gente viver esse milagre, irmãos. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos reconhecer que nós estamos doentes. O homem tem dificuldade para isso, não é? O homem, irmãos, ele está morrendo e ele não quer ir no médico, ele não quer tomar remédio, ele não quer, irmãos, se cuidar. Tem que levar amarrado, irmãos. Mas nós, às vezes, não reconhecemos o nosso estado, a nossa condição, irmãos. Às vezes, nós não compreendemos o que nós estamos enfrentando. Nós não damos a devida importância para a nossa própria necessidade, irmãos. A Bíblia fala que esse homem estava coberto de lepra. Irmãos, já fazia algum tempo que ele sofria. Já fazia algum tempo que ele via as úlceras, as manchas brancas, o pelo branqueando do seu corpo, porque a lepra estava tomando todos os seus membros. Dia após dia, essa enfermidade, irmãos, assolava o coração desse homem, e ele olhava para si e via isso avançando. E aí a Bíblia diz que ele ouve que Jesus está naquele lugar, então ele vai até Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós só vamos até Jesus se entendermos que precisamos de Jesus. Quando reconhecemos, irmãos. Irmãos, um dos significados da lepra era o pecado, a transgressão, algo que você havia cometido, desobedecido às leis. Irmãos, se não reconhecemos que precisamos de salvação, como o nosso Salvador irá nos salvar? Se não reconhecemos, irmãos, que precisamos de um Salvador, como haverá um Salvador para nós? Se não reconhecemos, irmãos, que Deus pode curar, que Deus pode fazer, como chegaremos a Ele? Apresentando a nossa enfermidade. A gente precisa, irmãos. Eu acho um sarro a célula, porque às vezes a pessoa coloca na célula, eu quero orar, eu queria que vocês intercedessem por minha dor de cabeça. Dor de cabeça. Dá um Doril. Dá um Dorflex, dá uma dipirona. Irmãos, nem a gente leva em conta a necessidade dos irmãos. Nem a gente considera, irmãos, que aquilo está afligindo o físico, a alma, o espírito da pessoa. A gente não leva em conta, nem a gente acredita, irmãos. Então a gente precisa, irmãos, reconhecer o nosso estado. Segunda coisa, irmãos, nós precisamos ter uma atitude. Nós precisamos se posicionar. Irmãos, uma das características de um leproso é que ele vivia afastado da sociedade, ele vivia em um lugar recluso. Levíticos capítulo 13 vai falar que quando era constatado a lepra, Levíticos 13 e 14, quando era constatado que a pessoa era leprosa, ela era removida do meio do arraial. Ela era separada do meio do arraial. Irmãos, eu penso esse homem chegando no meio da multidão. À medida que ele dava um passo em direção a Jesus e a multidão dava um passo para trás. À medida que ele ia andando, a multidão ia se afastando. Irmãos, a mulher do fluxo de sangue, ela vai se esgueirando pelo meio das pernas das pessoas para tocar na orla do vestido. O cego de Jericó, ele fica gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os 10 leprosos gritam, Jesus, cura a gente. Irmãos, a gente não se movimenta, a gente não reage diante da nossa condição. A gente acha que Deus é mordomo e que Ele tem que vir assistir a nossa necessidade e suprir a nossa vida sem que a gente se esforce.
sem que de alguma maneira a gente se coloque em ação, em movimento, em direção àquele que pode fazer todas as coisas. Esse homem enfrenta a multidão, e eu penso que essa multidão vai se abrindo, irmãos, e há uma expectativa. E as pessoas estão olhando o que ele vai fazer, o que ele está fazendo, o que esse maluco está fazendo aqui? Aonde que ele quer chegar com essa atitude? Irmãos, agir, irmãos, traz para nós uma realidade de mudar a nossa condição e o nosso estado. Conquistar algo, irmãos, é aí você se esforçar, é você tentar, é você mudar a rotina, é você mudar os hábitos, é mudar quem você é. Aquele homem poderia definhar em um canto isolado, aquele homem poderia resmungar a vida inteira por as suas dores, mas ele tem uma ação. A gente reclama de tudo, mas a gente não age. A gente fala que o governo não está bom, mas a gente não age. A gente fala que a sociedade não está boa, mas a gente não age. A gente fala que a igreja não está boa, mas a gente não age. A gente fala que Deus não fala, mas a gente não está agindo. A gente está sentado como um mero espectador, esperando de alguma forma Jesus aparecer. Nós precisamos nos mover, irmãos. Nós precisamos caminhar em direção. Você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Saia do conformismo, saia dessa condição de estagnado, saia dessa condição de alguém inútil. Se coloque em posição e avance. Ah, o bispo vai me ver. Não, irmãos. Aquele homem vai até Jesus, aquele homem se expõe, aquele homem mostra a sua realidade, aquele homem diz para todo mundo, eu sou um leproso e eu quero ir até Jesus. Nós queremos viver algo extraordinário no reino de Deus, nós queremos viver as promessas de Deus, mas nós estamos enclausulados, fechados na nossa própria vontade e no nosso jeito. Não caminhamos em direção àquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos colocar, irmãos, a nossa vida diante do Senhor. E isso é você quem faz. Então ele se coloca diante do Senhor, e a Bíblia diz que ele coloca o rosto em terra e suplica ao Senhor. Irmãos, a gente às vezes fala para Jesus, Senhor, me cura. Aí você acaba a oração, está com a dor. Não, hoje Jesus não quis. Não, hoje não era o meu dia. É na terça-feira que Jesus vai me curar. Não, o culto hoje não estava muito bom. Por quê? Porque Deus não me tocou. Irmãos, nós precisamos suplicar ao Senhor. Esse mesmo texto que fala para a gente chegar com confiança, ele diz que a gente tem que chegar com oração e súplica. A cura, irmãos, a gente conquista suplicando, clamando, rosto no chão, movendo, irmãos, o coração de Deus, chamando a atenção de Deus. Está Jesus passando, opa, alguém me tocou. E os discípulos todos sabidão, Jesus, está de brincadeira, né? Está tirando com nós aqui. Está todo mundo te apertando, todo mundo aqui encostando no Senhor. Como é que ninguém vai te tocar? E Jesus, espera aí, não é bem assim. Por quê? Porque aqui foi diferente. Aonde foi? Lá na barra do vestido de Jesus. Mas foi diferente. Irmãos, a gente faz uma oração, água divina, mas quer receber de Jesus picanha no sal grosso. A gente faz uma oração sem fé e quer que Jesus mova o sobrenatural.
A gente faz uma oração sem convicção no nosso próprio coração e quer que Jesus olhe para nós. Irmão, ter atitude é fazer algo que ninguém espera. Isso é ter atitude. Ter atitude é manifestar algo que ninguém, irmãos, imagina que você vai fazer. É como se eu chegasse aqui e fosse cantar, irmãos. Ninguém esperava isso. E graças a Deus que eu não vou cantar. Senão você ia perder a fé nessa manhã. Mas nós precisamos ter uma atitude, irmãos. Terceira coisa, irmãos, nós precisamos ir ao lugar certo. Tantas pessoas, irmãos, buscam em lugares diversos um milagre que só Jesus pode realizar. Que só o Senhor pode fazer. A Bíblia diz que quando Naamã ouve a sua serva, ele vai até o rei da Síria e fala: rei, soube que há um profeta, um homem de Deus em Israel, que pode curar a minha lepra. O rei da Síria fala: então eu vou fazer uma carta para você, e você vai apresentar ela ao rei de Israel. Então Naamã leva a carta. E na carta dizia: rei de Israel, apresento a você o meu servo Naamã para que você o cure. O rei de Israel, irmão, rasga as suas vestes, se coloca no chão e fala: acaso sou eu, o Senhor Deus, que posso dar a vida ou tirar? Irmãos, há um só Deus que pode realizar algo por você, e Ele é o Senhor das nossas vidas. Não é curandeira, não é mesa branca, não é, irmãos, benzedeira, não, irmãos, é Jesus. É Jesus que pode curar você, é Jesus que pode sarar você, é Jesus que pode mudar a tua história, é Ele! Por isso que quando as pessoas sabiam que Ele estava passando, que Ele estava no lugar, irmãos, as pessoas corriam até Ele. Por quê, irmãos? Porque Ele faz diferença. Ele faz diferença na nossa vida. Por isso que a multidão, irmãos, seguia para cima e para baixo. Jesus tinha que se esconder. A Bíblia diz que Ele saía, irmãos, ia para os montes sozinho orar. Por quê, irmãos? Porque as pessoas sabiam que era Ele. Mas a gente pede para o médico dar um remédio que cure a gente. A gente pede para o especialista receitar algo que vai sarar a gente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É Ele, irmãos. É o único meio pelo qual podemos encontrar, irmãos, a cura, a restauração, a transformação da nossa vida. E esse homem sabia. Não, eu vou lá porque a oração do Bispo Nel. Não, irmãos. Em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas, em meu nome. Se tem alguém que faz diferença na igreja, na nossa vida, na liderança, nos pastores, irmão, é Jesus. Sem Ele, irmãos, nós é tudo quebrado. Não há nada, irmãos, que a gente possa oferecer. Nada, irmãos, nada. Quarta coisa, irmãos, que nós precisamos ter: fé. Irmãos, eu lembro de um dia que uma pessoa ligou para nós e falou: pastores, não tinha assumido o sítio cercado. Minha amiga da cunhada da minha amiga está no Erasto Gettner e o médico desenganou e ela pediu oração para que um pastor vá lá orar. Irmãos, eu entrei naquele hospital com a bispa. Eu já confesso para você, irmão, eu não sou muito fã de hospital.
Tenho séria dificuldade com o hospital, mas nunca deixei de fazer quando Deus mandou, irmãos, quando havia uma necessidade. Até, inclusive, 15 dias atrás, entrei numa UTI orar por uma senhora. Assim, né, irmãos? Cadê a senhora? Porque tem dificuldade mesmo, irmãos. Eu passo luta. Mas, e aí a gente chegou lá, irmãos, aquela senhora estava, né, com o abdômen bem inchado, amarela, irmãos, um amarelo assim, parecia marca-texto, o olho bem fundo, amarelo. E daí eu cheguei lá, já cheguei com a última pá de terra, né, irmãos? Olhei e falei, ixi. Olhei para a bispa e falei, nem adiantou vir, né, já. Irmãos, nós oramos. Aquela oraçãozinha, irmãos, água divina. Aquela aguinha com açúcar para acalmar, que não acalma, é só coisa da cabeça. Quando nós entramos no carro, irmãos, eu e a bispa olhamos um para o outro e falamos, que vergonha a nós. Nós não tivemos fé para orar por um doente. Nós não fomos ousados. Nós não declaramos, nós não clamamos, nós não entramos com urgência diante de Deus. No outro dia a mulher morreu, irmão. Na vida dessa pessoa. Mal, vai embora agora. Parece um louco, um lunático, orando, irmãos. Semana passada, vai lá, bispo, orar. O médico desenganou. Ela já está se despedindo da família, chamou todo mundo. Falei para o amor, vamos lá, amor, orar. Aleluia. Entrei, irmãos, com a mão fechada, assim. Porque se eu ver, irmãos, traqueia, irmãos, eu já... É um negócio que eu sinto dentro de mim, assim, que eu participo do sofrimento da pessoa, só que eu tenho uma síncope, eu desmaio. E aí tem que socorrer os dois, né, irmão? A bispa Fran engravidou, e a gravidez inteira ela falou, você vai participar do parto. E eu falei, você vai fazer eu passar vergonha. E ela falou, não, eu quero aquela foto que o bebê está aqui, está o pai e a mãe. Tá bom? Fui lá para o médico, falei, doutor, eu preciso que o senhor me leve para dentro do centro cirúrgico a hora que esse piá estiver colado no rosto da minha esposa. Porque eu vou entrar, fazer a foto e vou sair. E aí, irmãos, a enfermeira me chamou antes. E ela falou, pai, senta aqui. Irmão, quando eu sentei, ele estava tirando o Léo. Aí estava a bispa assim. E eu, fica firme, amor. Vai dar tudo certo. E já comecei, irmão. Irmãos, levantei, saí e falei para a enfermeira, eu vou desmaiar. Ela, o quê? Passou o pediatra com o Léo no colo, o pai estendido no chão, a mãe sendo costurada. Me levaram para uma sala lá, todo vestidinho, verdinho, bonitinho, irmãos. Dá água para o pai, restaura o pai aí. 10 minutos depois, o pediatra falou, você tem que ir lá ver o piá, você tem que ir lá olhar o piá, porque nós precisamos dar sequência no trabalho. E sem você identificar que o filho é teu, não vai seguir o negócio aqui. E eu, Jesus, que esse piá esteja enroladinho, arrumado. Porque se eu ver o cordão umbilical dele, eu vou cair de novo. Daí cheguei lá, irmãos, a enfermeira falou assim, pai, nós vamos fazer a primeira troca. Ah, meu Deus do céu. Falei, pode fazer, moça. Mas, irmãos, a gente entrou naquela UTI, CTI, não sei o nome, irmãos. Estava a senhorinha, irmãos, deitadinha assim, com as mãozinhas debaixo da coberta. Eu li o texto para ela, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Coloquei as minhas mãos sobre ela e falei, enfermidade, vai embora agora, em nome de Jesus. Senhor, levanta essa senhora desse leito de hospital, cura ela em nome de Jesus. Irmão, sexta-feira do encontro com Deus dos homens,
Tá os netos. Bispo do céu. A avó chamou todo mundo. Tá indo, o médico liberou a entrada a qualquer horário, quem for pode ir lá, porque ela vai se despedir. Sexta-feira à noite, irmãos. Sábado de tarde, vem o neto dela que estava comigo no encontro com Deus. Bispo, não sei o que aconteceu, a vovó recebeu alta. Domingo ela estava no culto, irmãos. Já pensou se eu chego lá, irmão, e falo assim, dadinha da vozinha. Como ela lutou nessa vida, né? Meu Deus, que mulher mais valorosa. Jesus, irmão, esse negócio, Jesus seja feita a tua vontade, irmãos, é fuga da nossa fé, irmãos. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, se você não tivesse parado para atender a mulher do fluxo de sangue, a minha filha não teria morrido. Nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança, nós perdemos a perspectiva de um milagre, e aí nós cessamos de orar, e nós perdemos, irmãos, a nossa fé, e não vamos de encontro ao nosso Senhor. A gente desiste. Nós precisamos, irmãos, usar a nossa fé. Nós precisamos. Agora, irmãos, eu oro com fé. Agora eu oro, irmãos, pergunto, está doendo ainda? Como é que você está? Não, pastor, ainda está. Vamos dar mais uma orada. Nós vamos viver esse milagre, em nome de Jesus. Irmãos, quando Jesus se encontra com os 10 leprosos, a Bíblia diz que eles pedem para Jesus para serem curados. E Jesus não fala, sejam curados. Jesus fala, vão e se apresentem ao sacerdote. E a Bíblia diz que à medida que eles vão no caminho em direção ao sacerdote, eles começam a ver as suas peles serem restauradas. Irmãos, uma das coisas que um leproso tinha que fazer era se apresentar ao sacerdote. Para quê? Para que a fé fosse realmente certificada de que a cura veio. Às vezes, irmãos, a gente não vive o milagre instantâneo, mas ele aconteceu na nossa vida. A bispa esses dias, irmãos, me chegou com umas caixas de remédio. Eu falei, o que é isso? Ela falou, eu orei por uma pessoa. Obrigado. Eu orei por ela. Ele já sai com uma oferta, mesmo sem estar curado. Ana era estéril, mas quando ela vai ao altar do Senhor, ela oferece algo que ela ainda não tem, e diz para o Senhor, se o Senhor me der, é seu. E a Bíblia diz que ela deu Samuel para o Senhor. Irmãos, nós precisamos entender e compreender essas coisas acerca de dízimos e ofertas. Irmãos, Naamã já sai do seu lugar, um ímpio, entendendo que se Deus fizesse algo, Deus era digno de uma oferta de gratidão. Noé, quando ele desce da arca com vida, a primeira coisa que ele faz é um altar e uma oferenda ao Senhor.
Nós temos dificuldade, irmãos, de antecipar as coisas, porque a gente é muito racional. Se Deus fizer, eu dou. Se Deus não fizer, eu não perdi o que eu dei. A gente faz conta com Deus. Por quê, irmãos? Porque nós não entendemos a mordomia no reino de Deus. Porque quando eu e você compreendermos a mordomia, o Senhor irá nos acrescentar. Porque na parábola dos talentos, irmãos, a Bíblia diz que o que tinha 5 multiplicou mais 5, o que tinha 2 mais 2, mas o que tinha 1, a Bíblia diz que ele enterrou. E aí o Senhor disse, servo mau e infiel. Se você tivesse colocado no banco, tinha rendido juro. Então agora você vai pegar o teu talento e você vai dar para aquele que tem mais. Enquanto eu e você, irmãos, acharmos que Jesus tem algum dever conosco acerca das nossas necessidades, nós vamos continuar passando necessidade. E eu queria convidar você nessa manhã, porque céus abertos, irmãos, é um tempo profético, um tempo de milagres sobre as nossas vidas. E eu não sei qual é a tua necessidade, ou do teu familiar, ou do teu amigo, mas eu queria que você, como Naamã, se antecipasse pela fé. Eu vou lá, vai correr tudo bem, e eu vou ofertar. E eu vou entregar algo para o Senhor. E isso, irmãos, vai testificar. Porque, irmãos, a oferta oferecida ao sacerdote era um testemunho público do milagre recebido. Você vai poder testemunhar, Bispo Nel, naqueles céus abertos de 2025, novas conquistas, eu coloquei diante do Senhor uma necessidade, e Ele me socorreu. E Ele me atendeu, e Ele estendeu a mão. E eu vivi algo sobrenatural na minha vida. Irmãos, nós precisamos nos movimentar na direção dessas coisas. Nós precisamos, irmãos, agir com fé. A bispa já estava no carro essa semana. Irmãos, amor, porque nós vamos pegar um envelope para isso, um envelope para aqui. E eu fico só assim. Quem que paga os envelopes? E ela fala, não, amor, eu creio. E ela vai escrevendo, irmãos, ela vai riscando, e ela vai... E aí, irmãos, depois nós vamos só vivendo as coisas, experimentando as coisas, vendo os milagres de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. A última vez que eu vim aqui, eu falei de umas férias, irmãos, que a gente ganhou, né? Férias top, irmãos. Tudo pago. A gente deu o dinheiro das férias nos céus abertos, ficamos sem férias. E aí Deus deu umas férias para nós de uma semana em bombinhas, irmãos. E aí esse ano, irmãos, a bispa faz um trabalho, irmãos, que é sempre para o final do ano. E ela estava esgotada. Ela falou, amor, estou cansado, estou muito estressado, estou pilhado, não consigo mais, precisamos tirar férias. E eu falava, amor, não tem férias. E ela falou, e tem aniversário do Léo. Eu falei, aniversário do Léo? Vamos pegar um bolinho, cantar parabéns aqui em casa. Agora tem aquele pegue monte, que é um pequenininho assim, irmão, você põe em cima da mesa. Que a bispa é assim, irmãos, ela fala, Deus vai prover. E eu olho para os meus bolsos e falo, Senhor, tem que prover mesmo. Irmãos, antecipar o trabalho dela. Não tinha dinheiro, irmão. Apareceu dinheiro para a festa do Léo. Irmãos, ela falou, amor, pesquisa alguma coisa para nós, irmãos. 3 horas da manhã eu estava no celular. Falei, Jesus, dá alguma coisa para nós, irmãos. Entrava num, entrava no outro, tudo caro. De repente apareceu Termas de Verê. Entrei, irmãos, norte do Paraná, perto de Pato Branco, Francisco Beltrão. Mãos do céu, 40% de desconto.
Tudo incluso. Eu falei, Jesus, é 4 dias, então. Irmãos, não tinha férias. Fui para um resort, irmãos, águas termais, 4 refeições no dia, quarto climatizado, cama king size. Chuveiro a gás, irmão, meu Deus. Saía do quarto e voltava, a cama arrumada, irmão. Oh, glória a Deus, toalha trocada. Oh, Jesus, café da manhã, irmãos. Almoço, irmãos, 40 tipos de carne, 30 tipos de massa, irmão, um negócio. Teve um dia eu falei para ela assim, amor, eu não vou comer hoje, porque de noite eu quero comer com fome. Chega uma hora, irmão, você não tem fome, você come porque está no horário de comer. Eu falei, eu quero sentir o sabor das coisas, porque eu não estou mais sentindo. Irmãos, eu engordei 5 quilos. Ainda bem que Jesus não quis me ofertar em sacrifício ao Senhor, né, irmão? Irmãos, a gente deixa de viver coisas extraordinárias com Deus porque a gente limita a nossa fé e a gente endurece o nosso coração para o milagre. Ah, isso é barulho, esse aí é assim mesmo, toda a igreja faz isso. Não, irmãos. Experiências maravilhosas com céus abertos, irmãos. Irmãos, minha vida ministerial é fruto dos céus abertos. O que eu vivo com Deus hoje, irmãos, é resposta de céus abertos. Você está estagnado, irmãos? Tenha uma atitude de fé nessa manhã.